quero chamar aqui o Leonardo Giangiulio, que é do Senai, e o Gilberto de Freitas, do ITIE, além do Ricardo Voltolini, que será o mediador, e o sócio e CEO da Purcom, Giuseppe Santanché. A última coisa. Muito bom. Primeiro, Gerson, obrigado aí pela aula. Fiquei imaginando que se eu tivesse tido professores como você, eu talvez tivesse sido um melhor aluno em Química. Eu também. Né? Não devia ter fugido dessa aula, realmente é uma aula interessante. Para quem não é da área de construção civil, é importante dizer o seguinte: construção civil é hoje responsável por 34% das emissões globais de carbono, mais ou menos, né? Os números também variam muito, mas vamos pegar os mais recentes, tá? Não levem isso tanto a ferro e fogo. Está ligado à energia, a processos, né? Consumo de energia de um modo geral. Construção e demolição representam mais de 30% dos resíduos sólidos do mundo e a realidade brasileira é parecida. Diante desse cenário, sistemas industrializados e off-site vêm ganhando força. Tem pesquisas do setor que indicam uma redução média aí de quase 80% dos resíduos neste tipo de tecnologia de construção modular e até uma redução aí de 90% em desperdícios de materiais. Mas esses números são, evidentemente, bacanas de ouvir, né? Isolantes à base de poliuretano podem economizar entre 70 e 100 vezes a energia consumida na fabricação ao longo da vida útil de um edifício. É justamente nesse contexto que nasce aí o projeto CIP Sustentável, parceria da Purcom com o Senai. Eu acho que todos nós concordamos, qualquer iniciativa que venha hoje reduzir carbono tende a ser não só muito bem vista, como economicamente desejável. Eu queria fazer a primeira pergunta ao Leonardo do Senai. O CIP sustentável, do seu modo de ver, é uma solução realmente eficiente e alinhada com a tendência global de materiais sustentáveis na construção civil? Boa tarde a todos. Rapidamente, a resposta é sim. Mas antes disso, né, eu gostaria de falar, né, você falou que não entende nada de química, eu também não. Eu sou engenheiro mecânico, né, e eu acredito que todos aqui têm competências distintas, né? O Giuseppe é administrador, correto? E é um semiquímico também, correto? Poxa, aprendeu com a experiência, né? Então, todos esses objetivos de sustentabilidade, necessariamente, eles estão atrelados à união de muitas competências para atingir um objetivo único, né? Mas, complementando todos esses dados que você nos apresentou aqui agora, né, a primeira etapa desse projeto que nós estamos executando passa por uma revisão da literatura, né? E a revisão da literatura que a gente fez corrobora com essas informações, e eu trago duas outras informações interessantes, né? 46% das emissões de carbono da construção civil estão associadas com a etapa de construção, de fato, não da utilização das estruturas, né? Ou seja, nesse sentido, você pensar em soluções engenheiradas, sistematizadas numa fábrica, né, faz total sentido do ponto de vista de redução de emissões, né? E também 7% de todas as emissões de carbono a nível global vem do cimento, né? Então, trocar essa matéria-prima, iniciativas para você mudar a matéria-prima tradicional, né? Não necessariamente apenas mudar, mas trazer uma alternativa que seja complementar ao cimento. A gente não vai eliminar isso. Extremamente difícil isso acontecer, né? Mas trazer alternativas para construções, talvez, com uma responsabilidade estrutural adequada, né? A gente consiga trazer soluções alternativas, isso faz total sentido, tá? E aí que entram os CIPs, né? CIPs são Structural Insulation Panels. São painéis estruturais isolantes, né? Então, não só possuem características de isolamento acústico e térmico, mas também característica de serem estruturais. Esses painéis eles podem ser usados como paredes, como lajes, apenas estéticos, né? Mas aqui o caso é estudar como lajes,
Tá? E isso não é um conceito novo. Tá? Os primeiros estudos sobre os CIPs, né, nasceram na década de 1930, na Inglaterra. Né? E a tecnologia foi razoavelmente consolidada, interpretou-se como sendo razoavelmente consolidada. No entanto, de 2010 para cá, a quantidade de estudos científicos sobre esse tema cresceu demais. Né? Cresceu por quê? Né? O que esses estudos estão abordando? Né? Então, justamente para mitigar essa quantidade de gases de efeito estufa, seja em construção, seja em transporte, etc., em utilização das estruturas, esses meios alternativos estão ganhando cada vez mais relevância, certo? E a nossa revisão da literatura, ela aponta para modificação geométrica do núcleo dos CIPs e também a utilização de matérias-primas verdes. E nesse sentido que o projeto que a Porcon está executando junto com o Senai, com financiamento em Embrapi, né, no tópico de tecnologias sustentáveis, ataca a modificação de matéria-prima dos Structural Insulation Panels, né, dos painéis isolantes CIP, né, utilizando matéria-prima sustentável, matéria-prima Porcon, ali com um grande percentual, na ordem de 20%, certo, Giuseppe, de poliol de fonte renovável, né, justamente para avaliar o desempenho estrutural, né, garantir o desempenho estrutural, ganhar know-how de projeto desses painéis do ponto de vista estrutural mesmo, usando computação, usando simulações computacionais, né, e projetando assim, né, estruturas que sejam mais verdes, mais resistentes e mais competitivas. Muito bom. Eu queria aproveitar, você foi super sintético aqui na sua resposta. Eu queria endereçar uma segunda pergunta que complementa a primeira, que é a questão do custo. Normalmente, quando se vai discutir numa construtora e se põe ali os números à mesa, um fator que costuma ser levantado como proibitivo, que talvez criaria um obstáculo a mais, é o custo. Para esse tipo de tecnologia, a gente já tem custos melhores hoje e a tendência é que esses custos fiquem cada dia mais viáveis? Perfeito. Eu acredito que essa resposta, talvez o Gilberto tenha um parecer talvez um pouco mais assertivo, né? Mas a minha visão pessoal é que é o seguinte, né? Toda a indústria da construção civil tradicional, ela é muito comoditizada, certo? Então, tem muitos players trabalhando e eles competem muito bem pelo valor desse produto também. Então, é muito comoditizado. No caso dos CIPs, isso é muito incipiente no Brasil, nós não temos players relevantes trabalhando com isso ainda. Imagino que, no futuro, com isso se tornando algo mais industrializado, com mais competição, a gente tenha custos competitivos também. Né? E o custo não é só o custo de produção, o custo de transporte. Né? Então, enfim, né? A avaliação do desempenho dos CIPs do ponto de vista de custo é algo para uma maturidade tecnológica talvez um pouco maior ainda, né? Nós agora estamos estudando principalmente do ponto de vista tecnológico. Muito bom. Então, eu queria segurar um pouquinho a minha primeira pergunta para o Leonardo e emendar essa pergunta, já que você é representante de uma organização que trabalha com a ideia de transformar a construção civil no mercado de base tecnológica. Né? É uma organização que reúne 400 profissionais das áreas de arquitetura, engenharia e tecnologia. Queria que você também comentasse um pouco sobre essa questão custo. Tá ótimo. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Agradeço a Porcon pela oportunidade. E assim, eu estou há 34 anos no mercado da construção civil. Já é um bom tempo. E trabalhando com métodos modernos de construção há mais de 25. Então, você ficar motivado, interessado em fazer alguma coisa inovadora, realmente tem que ter uma certa aderência. E esse projeto do CIP Sustentável traz esse tipo de motivação profissional e, sem dúvida, para todo o time e os profissionais que fazem parte do ITIE. Então, primeiro, eu acho que é uma sigla, um acrônico, que era bom materializar. Então, eu trouxe aqui um pedacinho desse tal painel CIP, para que vocês pudessem entender um pouco da tecnologia. Quando a gente fala de um painel CIP, ele vai precisar de um núcleo,
ele vai precisar de um adesivo que vai ligar esse núcleo a alguma camada que tenha função estrutural e vai precisar de um sistema de ligar isso a outros painéis, para que eu possa transformar de um elemento num sistema construtivo. E, sem dúvida, que eu preciso também pensar em instalação hidráulica, instalação elétrica, tudo isso precisa ser associado, ou seja, outros subsistemas da construção precisam ser associados a esse painel. Então, eu estou falando mais do que um material de construção. Eu estou falando de um componente que tem aí toda uma tecnologia para ser empregada. Então, dito o que é, de fato, um painel SIP, vamos transportar, então, essa ideia do SIP para a realidade que nós estamos vivendo hoje na construção. Aqui no estado de São Paulo, a média de idade do profissional da construção civil está em 43 anos. A média nacional é entre 40 e 41 anos. O que isso significa? Muitas coisas, mas a mais importante é que o jovem não tem mais interesse na construção. Ou seja, era uma atividade que, por muitas vezes, as pessoas batiam na porta de um tapume, de um canteiro de obras, buscando uma forma de geração de renda, de geração de alguma riqueza, e sem um grau de instrução alto. E isso veio se transformando ao longo dos últimos 100 anos aqui na construção civil. Desde a industrialização tardia do país, nós começamos a fazer uma modificação nessa questão da nossa taxa de fecundidade, né, quantos filhos as pessoas têm por casal, e também no interesse dos jovens pelas profissões. Então, isso já é algo que nós temos que colocar bem à vista de nós. Ou a gente traz o jovem para ter interesse da construção, e o jovem brasileiro de hoje, ele não está em busca de ser um CLT, ele está em busca de ser um empreendedor, ele está em busca da digitalização, ele está em busca da flexibilidade no trabalho, de equilibrar questões profissionais com questões pessoais. Teve uma grande mudança. E quando a gente olha para um painel desse, que pode ser produzido aonde vai ter um centro de usinagem, aonde vai ter um robô, aonde vai ter uma prensa, isso é mais atrativo para um jovem. Que ele pode modelar um painel desse num ambiente virtual, tudo isso vai aproximar a juventude. E aqueles mais velhos, os que estão com 43 anos na média de construção, será que vai ser mais interessante carregar um painel de baixo peso próprio, limpo e fácil de montar, ou carregar um saco de cimento de 50 quilos no lombo? Obviamente que aqueles que estão também nessa mão de obra envelhecida vai ter mais interesse por construção leve, mas não é por muito tempo, porque já já ele vira marido de aluguel e vai fazer manutenção de tantas coisas que já foram construídas com as commodities. Então, a gente está diante de um grande desafio na construção brasileira. A gente precisa deixar de ser o maior gerador de resíduo sólido urbano, a gente precisa atrair os jovens, a gente precisa melhorar essa questão da sustentabilidade e da eficiência e produtividade. É na produtividade que nós vamos resolver as questões dos custos. Porque na construção tradicional, a produtividade está caindo. Se eu tenho envelhecimento da força de trabalho, a produtividade está caindo. A inflação sobre os materiais é uma realidade. De março do ano passado a março desse ano, a construção civil teve um aumento inflacionário de quase 7%, que você não vai conseguir compensar sem eficiência. Senão, nós não temos aí uma grande massa de pessoas de baixa renda no Brasil, 70% da população. E a gente não vai conseguir repassar isso para esse consumidor. Então, vai ser através da engenharia, através da tecnologia, que nós vamos alcançar essa circunstância. A experiência que eu tenho já de outros métodos modernos de construção é a seguinte: à medida que você vai democratizando o acesso aos materiais, tendo mais mão de obra interessada por isso, você vai ganhando mais escala. E rapidamente você consegue ter um preço equivalente. Com a construção industrializada, associada ao declínio da construção tradicional, nós em poucos anos vamos ter um preço mais baixo, porque o preço da construção tradicional está escalando no Brasil
por conta desses fatores que eu comentei para vocês. Eu queria aproveitar e emendar a pergunta que eu queria fazer. Ela tem muito a ver com o fato de que um dos papéis do ITIE é capacitar. Que peso você atribui aos programas educativos do ponto de vista da aceleração desse processo de padronização de sistemas mais modernos de construção? Ótimo. Bom, o setor da construção civil é um setor que não foi aderente à educação, pela nossa história. A maior parte das pessoas que vieram da construção civil, né, inicialmente, foram quem? O pessoal que foi liberto da escravidão. Se nós voltássemos 150 anos no passado, aqui no Brasil, íamos encontrar 80% da mão de obra escrava. Então, dizer que esse é um setor artesanal é uma meia-verdade. Esse é um setor que tem suas origens da Babilônia até a Princesa Isabel, ligada à escravidão. E esse pessoal depois, da roça, veio para a cidade, e também como semi-analfabetos foram para a construção civil, e na sequência os filhos, né, e muitos nordestinos vieram aqui para o estado de São Paulo, para também ser a força de trabalho, e quando o pessoal estuda, normalmente vai fazer o quê? Vai para fora da construção. Então, para que a gente possa trazer a construção para um outro patamar, a educação é a base. É tecnologia, educação e negócios. Essas três coisas têm que caminhar juntos. Para nós capacitarmos hoje pessoas na construção civil, ou ela está em busca de se livrar da construção tradicional, mas ela quer ganhar dinheiro, ela não quer só conhecer um material novo, ela quer saber como que eu ganho dinheiro com isso. Isso é fundamental. Hoje está totalmente atrelado à educação com algum tipo de retorno imediato, e esse é o nosso desafio, transformar a tecnologia em oportunidades. E aí, para que isso aconteça, não tem como ser feito na construção industrializada sem uma educação muito melhor do que a utilizada hoje na construção civil, porque é muito rasa. Muito bom, um quadro muito claro aí do desafio, né? Queria voltar um pouco ao Senai aqui. Vamos pensar, o Senai é um braço do sistema de indústria do Brasil. É um fiel escudeiro que realiza e executa. Eu queria entender de você o seguinte: você sente o pulso do mercado, né? Tem tido uma procura maior, um interesse maior por parte das empresas que constroem por esses novos sistemas de construção, ou não? Faz uma avaliação breve para a gente. Está evoluindo mais especificamente nos últimos 2, 3 anos? Como é que você avalia essa evolução? Perfeito. Eu acho que para responder essa pergunta eu vou contextualizar um pouquinho, tá? Novamente, de forma rápida, eu acho que a resposta é sim. Né? Esse é só um dos projetos relacionado com construção civil que a gente, do Instituto de Manufatura Avançada, especificamente falando, está envolvido. Tá? Mas, para contextualizar, né, o projeto do CIP nasceu no Instituto Senai de Inovação em Materiais Avançados, que estava instalado em São Bernardo do Campo, na Escola Senai Maria-Mata, né, que hoje aquele campus foi redesignado a operar como o Distrito Tecnológico do Senai São Paulo. O distrito é basicamente a união dos 14 institutos aqui do estado de São Paulo em apenas um campus para fomentar um ecossistema de inovação para a indústria. Tá? Dentro desses 14 institutos, que estão divididos em 5 unidades de negócio, né, a gente tem Instituto de Construção Civil também, que eu não sei se os colegas estão sendo representados aqui hoje, mas existem inúmeros projetos, tá, dentro do Instituto de Construção Civil no que tange inovação em processos de construção. Tá? Isso cresceu de forma mais rápida nos últimos 2, 3 anos ou vem crescendo lentamente o interesse aí na última década? Eu acredito que, de forma geral, saindo um pouco do Senai, tá? Avaliando de uma forma um pouco mais holística,
os próprios estudos acadêmicos, as publicações que vêm crescendo nos últimos tempos, indicam que o interesse da indústria como um todo, da academia também, vem crescendo ao longo do tempo, né? Principalmente de 2010 para cá. Né? E não está numa descendente esse interesse, ele está crescendo, né? Está numa ascendente. Então, eu acredito que também a resposta seja sim. O potencial é grande para os próximos anos. Exatamente. Tá. Eu queria voltar à discussão de mercado, queria falar um pouquinho sobre falta de mão de obra qualificada. Não sei se vocês lembram, quando o Arnold Schwarzenegger foi governador da Califórnia, ele fez uma revolução e criou mais de 5 milhões de empregos novos. E uma das linhas de empregos criadas tinha a ver exatamente com a construção de green building, implantação de painéis solares, uma série de estratégias. E, para isso, ele usou poder legal, né, de constituir, regularizar, criar as profissões, definir parâmetros salariais, até para estimular, né, para evitar aquilo que a gente vê muito ainda na indústria da construção civil, que é o cara que sabe pela prática, né, mas aquele que estudou pouco, embora seja competente, mas pela prática. A gente pode fazer algo parecido. A gente fala num plano de transformação ecológica no Brasil. É um plano bom e ele também trabalha com a questão da construção civil. A gente pode fazer isso no Brasil? Você sente que há um ambiente para a gente realizar isso no Brasil? Bom, eu, por tanto tempo trabalhando com inovação, eu prefiro pensar assim, a mãe da inovação é a necessidade. Sempre tem aqueles que buscam a inovação por arbítrio, por desejo, mas se nós formos considerar a necessidade a principal força motriz da inovação, hoje 80% das construtoras não conseguem mais fechar seus quadros de funcionários. Por quê? Porque as pessoas têm opção hoje. Nem que seja para ser Uber, nem que seja para ser um entregador de iFood. Então, as construtoras não têm nenhum fator macroeconômico que permita você trazer mão de obra. Como eu disse, foi a escravidão, a roça e o Nordeste. Depois veio o empreiteiro. O empreiteiro, né, foi a revisão do modelo de negócio que nós fizemos na virada do milênio. Só que hoje, você vai trazer o quê? Um venezuelano? Vai trazer um angolano? Vai trazer um haitiano? Eles vão vir. Você vai pagar passagem para eles, eles vão se enturmar ali na cidade, e 3 meses depois eles vão arrumar um trabalho mais interessante. Essa é a força que está movendo a construção, a necessidade. E essa mão de obra estava na periferia. Então, a construção civil raramente treina mão de obra. O canteiro de obras é a escola da construção. E essa escola está fechada. Essa escola fechou, graças a Deus. Porque agora sim, as pessoas que virão para a construção civil, virão porque vão ter uma remuneração melhor, vão ter um propósito ligado à profissão e vão ter uma visão de carreira dentro da construção civil. É isso que chegou na construção e que nunca teve. E é uma experiência que as construtoras nunca passaram. Então, esse futuro que chegou, ele não é só construir. É construir, fabricar, montar e integrar. Isso vai se partir. E o painel CIP, ele entra como uma solução para tornar a construção uma montagem com menos canteiro de obras. Dá para pegar a garotada que aprendeu com Lego, né? Acho que dá para estimulá-los a entrar num mercado que eu tenho certeza não parará de crescer, né? Exato. Porque a necessidade é grande. Bom, Pepe, coube a você o papel institucional de falar um pouquinho sobre o CIP sustentável, mas a partir da perspectiva de crescimento dessa tecnologia, do desafio que ela representa no momento, mas do potencial que ela tem para virar uma tecnologia mais comum, eu diria, mais disseminada neste mercado da construção civil. Quando a Purcom começou, que eu pesava metade, tinha o dobro de cabelo, a gente tinha um propósito muito claro que aumentar o consumo per capita do poliuretano na América Latina. Naquele momento era no Brasil, que se tornou América Latina, hoje está em 23 países.
através da inovação e da sustentabilidade. Essa visão de longo prazo, que naquele momento, para aumentar o consumo per capita brasileiro, que é muito pequeno, é um polímero que representa 5% do mercado mundial de plástico, e no Brasil ele está abaixo de 2,5% do volume de plástico. Mas a beleza do poliuretano é que ele tem que ser transformado. O polietileno sai da planta polietileno e qualquer um sabe que é polietileno. O poliuretano ele tem que ser transformado. E quando a gente começa a aumentar esse consumo, começa a nossa jornada de entender a necessidade das áreas, como automotiva, aqui a gente está na construção civil, como eu aumento o consumo do poliuretano na construção civil. Em 2018, nós criamos uma jabuticaba brasileira, que foi o PIR de baixa densidade, que trouxe o poliuretano e aumentou o consumo do poliisocianurato como isolamento térmico na construção civil, que aumentou 20% o uso de poliuretano como melhor termoisolante em reação a fogo, porque a Purcon, depois a BASF também, desenvolveram uma tecnologia no Brasil para o PIR ser popularizado. Então, juntou a técnica com a necessidade desse projeto. Quando a Biquim fez um estudo na construção civil, falou, por que o poliuretano não é tão utilizado no Brasil? Mesmo porque ele não está nas residências. As residências brasileiras hoje, elas não usam poliuretano, porque diferente das industriais e das que têm a demanda de redução de consumo de energia, por isso ele é o melhor polímero termoisolante que existe, ele tem uma demanda de consumo de energia, nós enxergamos uma oportunidade para chegar na construção residencial através da construção industrializada. Une a construção a seco, a inovação, a sustentabilidade, e através da química, é fácil quando a gente tem um sócio que nem o Gerson, né? Que aí ele entende de tudo e ele acessa um mercado que é a construção civil, através do CIP. O que é o CIP? O núcleo é o que a gente faz. Mas como o mercado não demandava, não sabia o que tinha, só tinha painel metálico, como a gente ia acessar o resto do mercado da construção civil? Desenvolvemos, juntamente com o Senai, uma certificação com todas as normas de desempenho, essa norma chama DATEC, para que esses painéis, com qualquer substrato, seja ele plywood, OSB, ou seja, madeira, metal, compósito, fazer um sanduíche, e aí a gente homologa com o Senai, num distrito de inovação, para entregar para a indústria brasileira um módulo circular e sustentável. Mas por que circular? Porque a gente já pensou, se eu já estou economizando energia, baixando o carbono, ganhando eficiência, o que vai ser do final da vida desse cara? Né? A gente já começou a pensar, como disse o Ricardo, na solução. No final da vida, ele vai se tornar matéria-prima para esse mesmo ecossistema, que é a palavra difícil que o Ricardo não entendia que eu falava. Ou seja, a gente, na verdade, é um ator, um facilitador químico do transformador, do usuário, do final da vida. Precisamos aprender de construção civil com os especialistas, interagindo com os especialistas e construirmos uma solução junto com ele, que toda a construção industrializada vai ter núcleo de alto desempenho, de alta performance e de baixo carbono. Vai unir toda a ecologia, a visão de sustentabilidade técnica e inovação que tem uma demanda na construção industrializada, que é o futuro da indústria, principalmente residencial, que é onde o poliuretano não está no Brasil, no mundo afora ele está. Né? E nos Estados Unidos ele é muito utilizado, o poliisocianurato na construção civil. Na Europa, as casas são medidas por eficiência energética, aqui não. E aí a gente encontra e faz esse projeto para aumentar o consumo per capita do poliuretano. Não só no início dele, no crescimento, no final da vida como circular. Muito bem. Acho que começamos bem aqui, né? Acho que o primeiro painel já foi bem provocativo. Com esse comentário do Pepe, eu encerro. Peço uma salva de palmas aqui para os nossos dois convidados. Aprendemos bastante com vocês. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal.